Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este de antevisão de Roland Garros, é verdade, estamos a gravar já depois de termos o conhecimento do quadro. Havia algumas questões que eram mais importantes no que dizia respeito ao sorteio e tinham essencialmente a ver no quadro masculino onde cairia o Novak Djokovic, e tivemos a resposta: caiu do lado de Carlos Alcaraz, uma vez mais, e como já tem sido tradição em Roland Garros, Roland Garros, sempre que é possível, dá-nos os quadros mais desequilibrados possíveis. Já tivemos duas vezes Nadal Djokovic em quartos de final, por exemplo, e desta vez vamos ter os dois jogadores que são, de modo geral, para toda a gente apontados como os dois favoritos a defrontarem-se, se acontecer, antes da final. No lado feminino, a grande questão também com a Helena Rybakina era também a principal dúvida, saber onde a Kazakh iria parar. Temos tido três jogadoras em maior destaque esta temporada, duas tinham ficado do mesmo lado e a Helena Rybakina ficou do lado da Iga Swiatek. Recorde-se que a polaca que defende o título e que é número no mundo ainda não conseguiu ganhar a Rybakina este ano, por isso será também interessante se as duas se defrontarem. Hoje, para além do Pedro Pinto, tenho o Bruno da Silva, que conhecerão também de ler na versão brasileira do nosso site. E se calhar vou começar pelo Bruno, que é novidade. Bruno, Claro. uma primeira análise ao sorteio. Não sei se também concordas que estas eram as grandes dúvidas e que, do lado masculino especialmente, o facto de Novak Djokovic cair daquele lado da grelha faz com que a parte de cima esteja mais forte. E aí, olá, José, Pedro, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar aqui do podcast e agradeço também já a audiência, né, que nos ouve, nos assiste, enfim. Eu acho que no masculino, basicamente, era isso mesmo, né? José, sempre no feminino tem muito mais candidatas, né? E o masculino, normalmente, agora sem o Nadal até diminui um candidato, né? Mas grande dúvida era saber de que lado que o Djokovic ia cair, né? O título do Medvedev em Roma deu uma mexida ali nos dados. Ninguém esperava que o Djokovic fosse cair para terceiro lugar. Eu acho que nem a organização de Roland Garros queria muito que isso acontecesse, né? Depois de perder o Nadal, ter essa possibilidade do Djokovic e do Alcaraz se enfrentarem nas semifinais. E acabou que abriu, né, bastante a chave para o outro lado, né? Que tem o Medvedev que agora parece que aprendeu a jogar no saibro, né? Mas tem outros candidatos daquele lado, né? O Holger Rune, o Casper Ruud, que é atual vice-campeão, né? Que estava muito mal, deu bons sinais ali em Roma, né? Pode chegar um pouco mais confiante em Paris, então ficou bem aberto ali para esses outros tentarem chegar também a uma final. E no feminino, você citou, né, a questão da Rybakina, de qual lado que ela ia parar. Eu vi muita gente surpresa com a Rybakina ganhando Roma, mas a Rybakina já tinha bons resultados em saibro, né? Não tinha grandes resultados quando ela tinha grama em quadradura, mas eu acho que o primeiro grande resultado dela que chamou a atenção foi quando ela ganhou da Serena Williams em Uhum. Roland Garros, né? Então ela tem esse pedigree também no saibro. Não foi tão, para mim, não foi tão surpreendente ela levar Roma e, claro, o nível dela já vinha sendo muito bom em outros torneios, principalmente na quadra rápida, né? Só que eu acho que é, ali no lado feminino as coisas são um pouco mais abertas, né? Tem muitas jogadoras que chegam bem e tem outras que são muito bem ranqueadas e que não chegam tão bem assim, né? Eu acho que o ranking ali no feminino não tem tanto peso, assim, por exemplo, a Coco Gauff é a atual vice-campeã, mas se ela caísse na estreia para a Massarova, não seria uma grande surpresa, né? A Massarova que vem jogando bem no Saibro. As top 10 ali tem estreias difíceis, né? Então é um pouco mais aberto e, ao mesmo tempo, tem jogadores que nem cabeças de chave são e que, se forem bem longe, não vai ser uma grande surpresa, como a Sloane Stephens, que ganhou o título. San Malo está na semifinal agora, joga muito bem no Saibro, já foi para a final em Roland Garros. Marketa Vondrousova já foi na final de Roland Garros, está jogando muito bem também. Então, tem as grandes favoritas ali, mas tem muitos jogadores que podem chegar longe. Claro, a Bia Haddad, a gente vai torcer que também consiga.
Era isso, fizessem uma análise boa das jogadoras do quadro feminino que estão um bocadinho fora da órbita, mas a Bia, como dizes, está ali na secção da Ribáquina, precisamente. Não Sim. sei E ela como é já que ganhou olhas da para o Riba... quadro dela. a Bia já ganhou da Ribáquina nessa temporada um jogo completo e um jogo no Saibro, que não acabou, a Ribáquina desistiu em Stuttgart, né? Depois de perder o primeiro set. Então, acredito que a Bia tem chance. É claro que a Ribáquina seria a favorita, né? Pela grande fase que vive, mas eu vejo a Bia com chance. Mas ela tem que chegar até lá, né? A Bia nunca passou de uma segunda fase É. de Grand Slam. Eu acho que a chave dela foi boa para essas duas primeiras fases, né? Ela pega a Tatiana Maria, que, claro, é um jogo pouco ortodoxo, né? Mas que eu acho que a Bia tem o favoritismo. Depois, acho que ela é ainda mais favorita na segunda rodada contra a Marina Ott Schneider. E a primeira cabeça-chave que ela enfrentaria seria a Alexandrova, que também joga bem em todas as superfícies, né? Mas também é um jogo ganhável, assim, né? Uhum. Então eu acho que, como cabeça de chave 14, é, quando chega na quarta rodada, você não tem muito o que escolher, né? Então, eu acho que o sorteio não foi tão ruim assim para ela. Sem dúvida, também me parecem duas primeiras rondas boas e eu acho que para a Bia isso é o mais importante, tendo em conta que ela, especialmente nos últimos dois grandes slams, chegou com muita expectativa. Nos últimos três, já em Wimbledon, talvez ainda mais, chegou com muita É, expectativa e sim. acabou por não conseguir, se calhar, estar ao nível que ela gostaria. Uh, Pedro, a ti faço-te mais ou menos a mesma pergunta. De facto, o quadro masculino, tanto o quadro masculino como o quadro feminino, não sei se concordas, parecem-me um bocadinho desequilibrados, mesmo o quadro feminino está, a mim parece-me estar muito mais forte em cima. Por exemplo, o terceiro quarto do quadro, que é o quarto da Pegula, está sinceramente muito despojado de favoritas. Depois é verdade que a última secção está um bocadinho melhor porque tem a Ostapenko, que é sempre uma jogadora perigosa e que entrou nessa secção da Sabalenka, mas parece-nos que tanto o quadro masculino como o quadro feminino estão desequilibrados, obviamente por estas questões que já falámos, não é? Sim, eu para o quadro masculino, e ontem publicámos um artigo de quem é que tinha ganho e quem é que tinha perdido o sorteio. E na verdade até se pode resumir a coisa de ganhar o sorteio, ganharam os 64 jogadores que estão na metade inferior do quadro masculino, eu diria, porque entre esses jogadores, eu de facto não ficaria escandalizado, alguns sim, mas entre os cabeças de série, entre os principais favoritos, não acho estranho que qualquer um deles consiga chegar eventualmente à final, tanto o Medvedev como o Yannick Sinner, o Casper Ruud, o Holger Rune, o próprio Taylor Fritz, não é descabido se ele começar a jogar bem de chegar muito longe. Até mesmo o Alexander Zverev, que nós sabemos o quão bem ele pode jogar em terra batida, não tem um quadro simples, mas naquela metade inferior vejo as coisas de facto muito abertas. E depois, por outro lado, e também para fazer uma análise aqui um bocadinho diferente, acho que há um claríssimo derrotado no sorteio que é o Stefanos Tsitsipas. Acho que não podia ter sido muito pior para ele. Nos quartos de final leva logo o Carlos Alcaraz, a quem ele nunca conseguiu ganhar, se lá chegar, obviamente. Nas meias finais, eventualmente, o Novak Djokovic. E imaginar o Tsitsipas a chegar à final, tendo de ganhar ao Alcaraz e ao Djokovic sem sucessão, é um bocadinho difícil de imaginar. E na verdade, lá está, na metade inferior, vejo mais ou menos qualquer um daqueles jogadores que eu disse, eventualmente a conseguir chegar à final. Já na metade superior, custa-me imaginar uma meia-final que não seja entre Alcaraz e Djokovic. Acho muito difícil que alguém dos que está no quarto do Djokovic o consiga eliminar. O Andrei Rublev está-me a mim a parecer que vai mais uma vez chegar aos quartos de final de um grande slam e pela oitava vez na carreira vai perder aí. Acho que também não vai ser desta que vai às meias finais. E também não vejo ninguém, e não vai ser o Tsitsipas, na minha opinião, que vai travar o Alcaraz. Portanto, eu acho que essa meia-final é muito, muito provável de acontecer. No quadro feminino, é o que vocês já disseram. É mais aberto também na metade inferior e como tu dizias, naquela terceira secção, eu nem ficaria escandalizado se, por exemplo, tivéssemos a Carolina Mukova, que não é cabeça de série, a ser ela a passar aí desse grupo e de termos a Estreia contra a Sakkari, né? exatamente, estarei contra a Sakkari. Uh, a Sakkari pode perder, a Pegula pode perder com a Collins. Talvez daí, se calhar até seja a Bencic que possamos olhar e que tenha aí mais hipóteses, mas depois, mesmo no quarto da Sabalenka, há várias jogadoras que podem ser muito chatas. A própria Svitolina, que está a jogar melhor, se engatar, pode ser perigosa. Portanto, acho que vai ser um torneio giro, mas que ganhava se fosse mais equilibrado. De espalhar um bocadinho mais, porque eu acho que vamos ter dias, os dias em que jogar a metade superior,
acho que vão ter menos surpresas. Agora, na metade inferior, vai ser muito mais imprevisível e acho que vai ser um torneio muito engraçado. Porque de facto, só sobre o quadro feminino, a própria 11 Jabeur, que não está, é verdade que não está em forma, porque se lesionou, mas imaginemos que ela ganha forma, ela está também na parte de cima. Portanto, até a 11 Jabeur podia ter eventualmente ficado, se calhar, no lugar da Sakkari no quadro, para tornar a coisa um bocadinho mais É. equilibrada, mas até ela ficou do lado da Iga e da Rybakina e da, A Sabalenka não está chateada de certeza. da Swiatek. Certeza que não Sim, está nada incomodada com isto. sim, a Sabalenka é verdade que ela não tem uma grande história em Roland Garros, antes pelo contrário, portanto eu acho que o que joga mais contra ela até é isso, é que ela não tem nenhuma memória de ter grande sucesso em Roland Garros, um bocadinho ao contrário da Rybakina, e por isso para mim, nós falámos isso aqui no podcast, no último podcast, para mim, eu acho, ficaria menos surpreendido se a Rybakina ganhasse Roland Garros do que se ganhasse a Sabalenka, muito sinceramente continuaria, por exemplo, se a final for Swiatek Sabalenka, eu ficarei surpreendido se a Iga perder. É verdade que perdeu em Madrid, mas é num contexto de condições um bocadinho diferente. Uh, Enquanto se a Rybakina ganhar a Swiatek, eu já não fico assim tão surpreendido, porque isso já aconteceu várias vezes esta época, em condições distintas. É verdade que em Roma o jogo não acabou, mas ela estava na luta e ganhou o segundo set, a Iga só se lesiona já perto de perder o segundo set. Portanto, acho que sim, que a Sabalenka obviamente tem um bom quadro, mas apesar de tudo, aquele quarto ali tem umas jogadoras um bocadinho mais perigosas. Agora, a Swiatek, tal como o Alcaraz, tem um quadro complicado, porque é verdade que o Alcaraz tem grande vantagem no confronto direto frente ao Stefanos Tsitsipas, mas ele só o defrontou uma vez em 5 sets. Isso pode mudar um bocadinho a dinâmica. Eu acho que o Stefanos hoje em dia é um jogador muito melhor em 5 sets, mais fiável do que é em 13, e isso ele mostrou, por exemplo, no Open da Austrália, em que houve jogos em que não entrou tão bem, mas foi buscar, ganhou a Sinner em 5 sets, ganhou uma série de jogos em que, sem jogar tão bem, conseguiu ir trabalhando de forma a ganhar. É evidente, continuo a achar que o Alcaraz seria claramente favorito, mas não sabemos, é entrar numa dimensão um bocadinho diferente. Ele jogar em Roland Garros à melhor de 5 sets com um jogador que já foi finalista da prova. Porque, não sei se lembra, o ano passado o Alcaraz também tinha ganho muito facilmente ao Zverev 3 semanas antes e Claro. depois perdeu com ele à melhor de 5 em Roland Garros e perdeu bem. Ia Por isso, perdendo antes, com o Ramos, por exemplo. exatamente. Ora, eu acho que o quadro do Alcaraz é terrível. Mesmo as rondas anteriores, ele tem eventualmente o Norrie ou o Musetti nos oitavos de final. O Norrie, é verdade que o Alcaraz estava lesionado, mas é um dos 3 jogadores que lhe ganham este ano. E já lhe tinha ganho o ano passado também no Masters de Milan em Cincinnati. Portanto, é um jogador que pode aborrecê-lo e obrigá-lo a fazer aqueles 20 erros por set. Acontece. Duas das piores exibições do Alcaraz este ano, seguramente a pior terá sido contra ele. E a outra exibição que ele jogou contra ele em Buenos Aires, se não estou em erro, também tem um set em que comete muitos erros, apesar de ter vencido em 2 sets. Portanto, é um jogador chato. E o Musetti também já ganhou ao Alcaraz, inclusivamente numa final em terra batida. Portanto, se eu acho que ele vai perder com qualquer um deles, acho que não. Mas de todas as opções que podiam ter saído, acho que o quadro do Carlitos é mau. Agora, podemos olhar de outra forma. Ele, se chegar à meia-final com o Djokovic, eventualmente vai chegar confiante, porque já tem que ter ganho a uma série de jogadores de grande nível. E eu acho que o Djokovic, muito sinceramente, não vai ter grandes problemas até às meias finais. Ficaria muito surpreendido se ele, Acho que o se Rublev ele lhe consiga fazer frente em Roland. Está a evoluir muito, mas não acho que lhe consiga fazer grande mesmo. massa. Acho que podemos ter, se não estou a olhar para o quadro, mas de cabeça acho que podemos ter Rublev Khachanov nos oitavos. É. Não Sim, sei, não sei se. Lá está, até pode ser que saia o Khachanov. Khachanov já ganhou o Rublev este ano, está um igual. Pensou em terra batida, ganhou-lhe em Madrid, perdeu em Monte o, Carlo. eu Eh, acho que o Djokovic pode chegar nas quartas de final sem enfrentar nenhum cabeça de chave. Não seria lá uma grande surpresa, assim, né? Porque o Urcat estreia contra o Goffin. Sim, O Urcat no Saibro não é confiável, né? Tem o Bautista Agut, que também não estava fazendo muita coisa no Saibro, né? Eu sim, acho que é está a mais fazer uma má época. provável em, em enfrentar na terceira e não na quarta, né? Porque o Davidovich ele pega o Fios, e depois Van Acho e o Cecchinato, mas também não tá garantido, né? O Cecchinato já foi semifinalista, o Van Acho tá jogando bem, o Fios também, então eu não ficaria tão surpreso se o Djokovic chegasse
a, a quarta de final sem enfrentar nenhum cabeça de chave, né? O Alcaraz já é menos provável. Eu concordo, eu acho que é evidente que o Daniil Medvedev tem que ser o grande vencedor do sorteio, entre aspas, porque obviamente está do lado oposto, mas há outros. O quadro do Casper Ruud é também muito acessível, por exemplo, e ele não está a jogar grande coisa. Aliás, tem feito uma época fraca, sendo completamente honestos, mas dentro daquilo que lhe podia aparecer, e tendo em conta que ele tem tantos pontos a defender, Até aos quartos de final até aos quartos de final é muito acessível. o quadro que ele tem é super negociável, tem uma série de jogadores que em teoria são perigosos, mas que são mais os dias em que jogam mal do que em que jogam bem, como o Bublik ou o Van de Zandschulp. Tem o Struff também para estar naquela Lajovic, secção. né? Tem o Tommy O Paul. Lajovic, que talvez sim, mas talvez o Lajovic até seja o jogador que tem sido até mais consistente nesta época de terra de todos os que ele vai defrontar, porque o Struff teve aquela semana, mas é um bocadinho fora do contexto da carreira dele, verdade seja dita, e o Alexander Bublik, que até o levou a tie-break terceiro set em Roma, também não acredito que há melhor de 5 sets tenha grandes hipóteses com o Ruud em Roland Garros, portanto o quadro acaba por ser bom para ele, mas o Djokovic, como dizes, hum, a- não se pode dizer que seja um quadro ótimo, porque ficou do lado do Alcaraz, mas Mas dentro acho que é daquilo só que era... isso. Acho que é só isso. É, É só o facto de ter ficado. E olha, é só engraçado ver uma coisa que era. Se o Medvedev não tem ganho Roma, na verdade tínhamos aqui o Djokovic metido na parte de baixo e aí sim para ele era um quadro. Aí escapava o Alcaraz, escapava o Tsitsipas, ficava ali estacionado como segundo cabeça de série no lugar do Medvedev. Não sei se seria mais fácil ou não, mas se calhar até sim. Um bocadinho mais pacífico, mais negociável ainda, mas de facto criou aqui um impacto grande esse título do Medvedev em Roma, mesmo muito grande. Talvez se fosse mais difícil para ele chegar até a semi, mas mais fácil para ele chegar na final. Sim, 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 porque é verdade que o Medvedev tem, penso que tem o Sinner nos quartos de final, só que o Medvedev Isso. nunca perdeu com o Sinner. Também, em teoria, por exemplo, o quadro do Sinner, olhando aquilo que é o Medvedev, a realidade do Medvedev em terra batida pré-2023, o quadro do Sinner seria ótimo. sim. Porque provavelmente ele nem teria que defrontar o Medvedev, porque o Medvedev, uh, versão antes de 2023 em terra, provavelmente ia perder antes dos quartos. Assim não é tão bom assim, porque o Sinner se calhar preferia defrontar o Ruud, aliás, de certeza que preferia defrontar o Ruud, e não sei se não preferia sequer defrontar o Alcaraz a defrontar o Medvedev, porque pelo menos ele tem a referência de ter ganho o Alcaraz já várias vezes, e o Medvedev nunca ganhou e nem nunca esteve perto. Este ano ainda ganhou o primeiro set. Apanhar o Zverev nos oitavos de final também não é simpático, se estás a Sim, falar. sim, é verdade, acabou por levar com essa fava, entre aspas, mas vamos ver também como é que está o Zverev. Ele está a melhorar, mas acho que é bom tê-lo do lado de baixo, porque sempre anima um bocadinho mais aquele quarto do quadro. Mas sim, mas acho que para o Sinner, eh, o problema do Sinner tem sido até um bocadinho o seu nível de jogo nestas últimas semanas. Vamos lá ver se ele consegue encontrar o nível de jogo dele. Já falámos um bocadinho também sobre algumas jogadoras que podem aparecer e surpreender no quadro feminino. Antes de darmos os nossos palpites de campeão e de nos arriscarmos aqui, não sei, Bruno, se tens algum jogador que, fora assim do contexto daqueles que são mais falados, se achas que pode algum jogador surpreender no quadro masculino, ou se também tens a tua lista de possíveis vencedores muito fechada àquilo que tem sido falado, Djokovic, Alcaraz, um bocadinho Medvedev, algumas pessoas vão no Rune também, Sim. algumas do Tsitsipas, apesar do mau quadro, não sei se tens algum nome que achas que vá surpreender até depois de veres o quadro. Então, José, eu sinceramente não vejo muitas possibilidades para grandes surpresas. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa chegando quarta rodada, no máximo quartas de final, assim, mas para chegar longe, realmente não vejo que ninguém mostrou assim nível para desbancar os grandes favoritos, né? Eu mandei a gente está fazendo aquela previsão lá pro site, né? E eu mandei pro Pedro mais cedo que eu acho que o Dark Horse eu tive que me esforçar para encontrar um, sinceramente. Eu tentei pegar um que tem uma chave um pouco mais acessível e eu coloquei o Thomas Etcheverry, mas eu acho que, assim, para chegar na quarta rodada no máximo, porque eu acho que ele tem uma chave, assim, razoável até enfrentar possivelmente o Medvedev, né? Mas, sinceramente, não vejo. Não ficaria bem surpreso se tivesse alguém, assim, que saísse do nada na chave
masculina para chegar tão longe. Sim, é difícil, de facto, é mais difícil do que no quadro feminino. No entanto, temos tido algumas surpresas nesta época terra batida. Há pouco estávamos a Sim, falar, o, o, o Struff foi completamente fora do contexto em Madrid, onde o Karatsev também chegou sim, à meia final, portanto é possível, não me surpreendia muito que aparecesse alguém, agora é difícil nós apontarmos, não é? Às vezes sim. é mais fácil ser surpreendido nestas situações, enquanto no quadro feminino, como dizias, é muito diferente, porque só a quantidade de primeiras rondas incríveis que há mostra como temos muitas campeãs de Grand Slam que ao longo dos últimos anos foram construindo currículo, mas depois baixaram no ranking e agora muitas delas defrontam-se umas contra as outras, a Azarenka com a Andreescu, a Pliskova que foi ex-número 1 com a Stephens, e uma série já falámos do encontro da Mukova com a Sakkari, que é também um dos mais interessantes e que pode ser importante naquela secção do quadro, a Collins com a Pegula, tudo encontros que podiam ser meias finais ou finais de Grande Slam Sim. e que são primeiras rondas e que acho que vão. Acho que a primeira ronda do quadro, primeira, segunda ronda do quadro feminino já nos vai dar algumas respostas em relação àquilo que pode vir a ser o torneio feminino depois de ir para a frente. Vou já tirar as minhas previsões. Eu ainda não escrevi as previsões. Eu tenho dito aqui muitas vezes que se tivesse que apostar o meu dinheiro num dos 128 jogadores do quadro masculino, eu continuaria aí no Djokovic, mas apesar de tudo, eu vou apostar nos dois número uns do mundo para ganhar o torneio. Vou deixar aqui a mesma previsão, mas vou apostar no Alcaraz e na Iga Swiatek. Há algumas dúvidas em relação à questão física da Iga, mas eu estou em crer que ela estará a 100% e vou também no Alcaraz. Eu acho que é uma previsão um bocadinho arriscada a do Carlitos, por comparação com a do Djokovic. Eu continuo sempre a achar que um jogador que tem 22 grandes slams continua a ser aquele que tem que ser o favorito para um torneio onde entra contra outros que têm um ou dois, no caso do Wawrinka, três, mas apesar de tudo, acho que vou arriscar no Alcaraz e até acho sinceramente que ele é o grande slam que se calhar ele tem mais hipóteses de ganhar este ano, porque o Wimbledon é duro e o US Open eu não sei como é que ele vai lidar com a defesa do título, embora ele este ano tenha lidado bem, quer em Barcelona, quer em Madrid. Pedro, não sei se tens apostas diferentes. Eu não me vou tirar para fora de pé e eu disse que no ano passado eu não ia deixar de apostar no Rafael Nadal depois de termos aprendido à força que não podíamos ir contra ele. Agora não dá para apostar no Rafa Nadal, mas vou apostar no Novak Djokovic pelo motivo que disseste. Compreendo a tua aposta e até concordo com ela, não fico escandalizado de todo e concordo exatamente com a tua análise, mas esse fator da experiência acho que pode pesar ali um bocadinho e acho também que, como já analisámos aqui, o caminho que ele tem até umas eventuais meias finais, acho que pode ser menos exigente em termos físicos, ele pode ir construindo o ténis dele e a forma dele até essas eventuais meias finais com o Carlitos. Portanto, aposto no Novak Djokovic e no lado feminino. Não digo que torço por um resultado diferente, aposto também na Iga. Era giro que saísse aqui um bocadinho desta norma, se bem que se ela ganhar este ano, acho que já não vai ser da mesma maneira que na época passada toda a gente esperava, já é um bocadinho mais difícil, mas aposto nos dois. E só para juntar aqui à conversa de há pouco, e deixo só os dois nomes, em termos de Dark Horse masculinos, de facto não é fácil, mas estava aqui a olhar e deixo dois nomes que eu acho que se a coisa correr bem podem até chegar aí aos oitavos, quartos de final. Um é o Stan Wawrinka, pode ir crescendo no quadro, e o outro é o Hugo Humbert, está a jogar muito bem e não ficaria de todo surpreendido se ele conseguisse ir avançando. É o Manarino, depois é o Shelton O'Sonego, depois o Rublev na terceira ronda é o mais complicado em teoria, mas acho que esses dois podem fazer estragos. Não vão ganhar o torneio, mas podem estragar o torneio a alguém. Bruno, agora é você a arriscar. Eu fui de Carlos Alcaraz também no masculino, como o José. Eu acho que a derrota ali para o Marozan em Roma não significa muita coisa. Eu acho que não que o Alcaraz entrou para perder, mas ele não estava tão focado assim em Roma como ele estava em Madrid e em Barcelona, né? Ele não estava 100% fisicamente. Então, para mim, eu acho que aquela derrota não significou tanto. Eu acho que ele cresce nessas dificuldades, né? Mesmo tendo uma chave um pouco mais física do Djokovic, eu acho que é, para ele isso é até um combustível, assim. E no feminino eu fui de Sabalenka. Eu acho que
A Iga tem uma chave difícil, ela pega a pior adversária possível, provavelmente nas oitavas de final, que é a Krejcikova, que é a adversária que ela não quer ver pela frente, né? E eu acho que a Sabalenka tá numa confiança, assim, ela perdeu também em Roma, assim como o Alcaraz perdeu cedo, perdeu mais cedo ainda, né? Para Kenin foi um choque enorme, né? A Kenin não consegue jogar 2 jogos seguidos bons, então para mim foi surpreendente, mas também não sei se significa muita coisa, porque ela vinha de título em Madrid. Eu acho que a Sabalenka tá numa fase, assim, iluminada, ela tá bem fora de quadra, ela é divertida, ela tá leve e tá jogando muito bem. Eu acho que por isso que eu escolhi a Sabalenka. E no Dark Horse masculino eu falei o Etcheverry, e no feminino eu apostei na Vondrousova pela experiência que ela tem em Roland Garros, vice-campeã olímpica, e tá jogando muito bem, apesar do ranking dela não ter subido tanto ainda, né? Mas ela ganha constantemente na maioria dos torneios, né? Então eu acredito que ela pode ir longe também aí em Roland Garros. Pronto, pelo menos apostámos todos coisas diferentes, o que é bom. Provavelmente vamos falhar todos, ou então algum de nós acerta. Mas sim, sem dúvida que se esperam aí 2 semanas boas, certeza que provavelmente no domingo e na segunda já estaremos aqui a ser desmentidos em relação a uma outra questão, com algumas surpresas. Roland Garros traz, especialmente no feminino, traz sempre muitas surpresas, embora o ano passado tenha sido um torneio aborrecido, mas teve muitas surpresas à volta. A 11 Jabeur perdeu logo na primeira ronda, a Bárbara Krejcikova, que era a campeã em título, perdeu logo também na primeira ronda. E acredito que este ano também venhamos a ter, como referiram, algumas surpresas no feminino, e vamos ver se há algumas surpresas também no masculino, bem cedo, porque de facto todos nós vamos experimentar o que é ter Roland Garros sem Rafael Nadal. E eu acho que isso também pode mexer um bocadinho com a cabeça dos jogadores, talvez não tanto, talvez não tanto no Novak Djokovic, que já está habituado a ter a pressão de ser o favorito em muitos grandes slams, mas há jogadores que não ter ali o Rafael Nadal, que é o vencedor inevitável de um torneio, sentirem que desta vez pode ser mais concretamente a vez deles. Eu acho que isso também pode mexer na cabeça. Vamos ver também como é que o Carlos Alcaraz lida com isso, embora lá está, ele também já tenha passado por essa pressão. Para mim, o maior mérito, talvez, do título dele no US Open no ano passado é que ele, a partir de certa altura, sem Djokovic, com Nadal a perder, ele era o favorito ao título, apesar de ter 19 anos e de nunca ter ganho absolutamente nada, e ganhou o torneio. E eu acho que isso diz muito sobre o jogador. Agora vamos ver como é que ele vai lidar com esta situação nova, porque lá está, um bocadinho à semelhança da Sabalenka, o Alcaraz também só jogou 2 vezes Roland Garros e na verdade nunca fez um grande Roland Garros, nunca teve uma grande vitória em Roland Garros. Portanto, eu acho que vai ser interessante vê-lo, perceber se ele vai ser capaz de dar Estamos essa aqui, resposta. estamos aqui a falar, no fim ganha o Rune e ao Ostapenko e ninguém percebe nada disto. Sim, exato. Também não deixavam de ser dois campeões engraçados, mas eu estou muito curioso e, acima de tudo, estou a torcer muito para que Djokovic contra Alcaraz aconteça. Eu acho que é o encontro que toda a gente quer ver, porque já não há mais de um ano. Acho que toda a gente quer ver a melhor de 5 sets, e isso era o que eu gostava de ver. Depois, a partir daí, logo se vê, mas esse encontro acho que era importante acontecer e batia certo com as nossas previsões, pelo menos uns apostaram num, outros apostaram noutro, acho que. E não me surpreendia, sinceramente, se esse encontro acontecesse, e espero que aconteça. Muito obrigado aos dois. Já sabem, podem continuar a seguir-nos na versão portuguesa, na versão brasileira, nas nossas redes sociais. Entretanto, enquanto gravámos este podcast, o Brasil ganhou mais um jogador no quadro principal, o Tiago Wild, que está a jogar muito bem outra vez e varreu completamente o qualifying. Hoje arrasou 6-1, 6-1 na ronda de acesso, um jogador que tinha ganho um Challenger na semana passada, o Dominic Koper. Portanto, o Brasil já sabe, para além da Bia, que é uma das melhores jogadoras do mundo desde o último ano, tem também participação mais volumosa no masculino, com o Tiago Monteiro também já garantido. Portugal tem apenas o Nuno Borges e o Francisco Cabral nos pares, que vai jogar com o Rafael Felipe Matos. Meligeni ainda joga hoje, né? Pra tentar também. Exatamente. Portanto, ainda podem ser 3 brasileiros no Uhum. quadro masculino. Nós, no quadro masculino, à partida só teremos um. O Frederico Silva precisava de muitas desistências para entrar como lucky loser. Vamos ver, pode ser que aconteça um milagre. Já houve um ano em Roland Garros em que desistiram 9 ou 10, mas é pouco provável. Temos nos pares o Francisco Cabral a jogar com o Rafael Matos. É uma parceria que nós estamos entusiasmados para ver como é que vai correr, até porque
porque têm sido dois jogadores que têm tido percursos parecidos, no último ano e meio têm ganho muitas coisas e vão jogar pela primeira vez um torneio do Grande Slam. Esperemos que corra tudo bem. Já sabem, nós voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Até para a semana.